Olá, pessoal. Então, vamos continuar falando de produto entre matrizes, tá? Então, agora vamos colocar duas matrizes genéricas, tá? Embora a gente vai fixar a ordem, vocês vão ver que depois a generalização é muito simples, tá? Desse passo para generalização é muito simples. Então, observem que a minha primeira matriz, deixa eu dar uma destacada aqui, ela é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, ok? E a minha segunda matriz é uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Então, o produto existe, né? Olha, eu tenho aqui o número de colunas é igual ao número de linhas, né? Que são os meios. E a minha matriz resultante vai ser uma 2 por 3, ok? Que é o que está colocado aqui, ó. A minha matriz C resultante é uma 2 por 3. Ela vai ter 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, se a gente for calcular um elemento qualquer dessa matriz C, como é que ele vai ser? Então, deixa eu descer um pouquinho aqui, ó, para mostrar para vocês, antes da gente generalizar. Eu queria mostrar a generalização aí. Ó, então a gente vai ter o seguinte. Se eu vou calcular um elemento qualquer, como é que eu faço? Eu pego a iésima linha vezes a jésima coluna. Então, por exemplo, se eu estou lá calculando o C13, como é que fica o C13, tá? Ele vai ser resultado da linha 1 pela coluna 3. Então, o C13, ó, vou até colocar isso aqui antes, que eu acho que fica mais fácil para entender. O C13, ele vai ser resultado, tá? Da linha 1 de A pela coluna 3 de B, certo? A gente já viu isso pelos exemplos, né? Então, se eu quiser um qualquer, fica assim, iésima linha de A vezes a jésima coluna de B. Então, fica assim a formulinha, ó. Eu estou na iésima linha vezes a jésima coluna. Então, observem que, por exemplo, se a gente fizer o produto aqui, ó. Se a gente começar o produto, eu vou pegar o A11, vou até colocar aqui que eu acho que vai ficar mais simples para vocês. A11 vezes o B11. Mais, aí eu vou colocar A12 vezes o B21, né? Ó, A12 vezes o B21. Depois eu vou colocar o A13 vezes o B31, certo? Então, o que acontece aqui, ó? O que acontece é o seguinte, sempre esses extremos, ó, os númerozinhos que estão aqui fora, ó, eles são correspondentes ao elemento que eu estou calculando. Então, como eu estava calculando o C1, tá vendo que aqui é tudo 1, ó? 1. E o que aconteceu aqui dentro, ó? Aqui dentro tem sempre o mesmo valor, ó. 1, depois 2, depois 3. Mas ele foi variando. E por que ele foi variando? Ele foi variando porque dependia do número de elementos que eu tinha aqui na primeira linha e número de elementos que eu tinha aqui nessa linha, nessa coluna. Então, ó, por que esse número ele variou de 1, 2 e ele parou no 3? Porque aqui eu tenho 3 elementos e aqui eu também tenho 3 elementos. Então, eu vou ter 3 somas aqui, né, para fazer, ok? Tá, beleza. Vamos fazer mais um para ficar mais fácil para vocês. Ó, supondo que eu queira fazer primeira linha vezes, né, que é o próximo, né? Primeira linha, acho que vou fazer o de baixo, porque, ó, se eu fizer esse aqui, vou ficar meio sem espaço. Vou fazer o de baixo. O de baixo, ele seria o elemento C2, 1, certo? Então, ele vai ser produto da segunda linha pela primeira coluna. Então, como é que seria a formulinha para ele? Seria assim, ó. A21 vezes, ó, segunda linha, primeira coluna. A21 vezes B11. Depois, A22 vezes B21. E depois,
A2, 3 vezes B3, 1. Então, ó, observem aqui, né, de novo. Ó, eu estou calculando o elemento C2, 1. Então, aqui é sempre 2, 1, 2, 1, os de fora, tá? Os extremos, 2, 1. E ali dentro, ó, 1, 2, 3, porque eu tinha 3 elementos para somar, né? Ó, eu tinha 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3, tá certo? Então, esse padrão ocorre para todos os valores, tá? Que foi o que foi colocado aqui na apostila aqui embaixo. Então, deixa eu só descer aqui para vocês verem. Ó, foi colocado aqui para o primeiro elemento, ó, que ele é linha 1 de A vezes coluna 1 de B. O segundo elemento do lado, né, que eu não fiz porque faltou espaço, do lado seria linha 1 de A, coluna 2 de B, tá certo? Ó, esse elemento aqui, ó, seria linha 1 de A, coluna 3 de B, ó. Esse aqui, ó, linha 1 de A, coluna 3 de B. Esse aqui que a gente fez, linha 2 de A, coluna 1 de B. Esse daqui, linha 2 de A, coluna 2 de B. E esse último, né, que ele escreveu, ó, linha 2 de A, coluna 3 de B. Ok? Sempre assim. Como eu tenho essas somas aqui, eu estabeleço um somatório. O que é um somatório, né? Para quem nunca viu um somatório, né, vou dar um exemplo aqui de somatório. Então, somatório de, vou colocar I, com I variando de 2 até 5, tá? Bem simples. Então, o que quer dizer um somatório? Quando eu tenho soma de várias parcelas e eu consigo escrever uma expressão para essas parcelas não são aleatórias, elas têm um formato, a gente pode usar o símbolo somatório, que é um símbolo muito utilizado na matemática, tá? Então, por exemplo, essa formulinha aqui. Somatório, que é essa letra grega aqui, tá? Que é o sigma maiúsculo. Então, o somatório de I variando de 2 até 5, I é igual. Então, eu vou somar I. O I vale quanto? 2. Então, aqui eu vou ter 2. Aí eu vou somar. Qual é o meu próximo I? 3. Então, eu vou somar 3. Mais, qual que é o meu próximo I? 4. Mais, qual que é o meu próximo I? 5. E aí eu vou parar, ó, porque eu estou falando aqui no somatório que o meu I, ele varia de 2 até 5. Então, esse seria um somatório. Deixa eu dar um outro exemplo de somatório. Pode ser que você tenha uma variável ali, tá? Pode ser que você tenha, por exemplo, A elevado a I, com I variando de 1 até 3. Então, como é que ficaria isso daqui, tá? Ficaria A elevado a 1 mais A elevado a 2 mais A elevado a 3. Então, eu também posso ter somatórios envolvendo letras, tá ok? Então, só dei 2 exemplinhos aqui de somatórios. É claro que vai muito além disso, né? A utilidade do somatório. Mas, basicamente, é o que a gente precisa agora para entender esta formulinha aqui, ó. Então, o C e J é um elemento qualquer da minha matriz resultante do produto, tá? Então, o C e J é o resultado, ele vai ser um somatório. Sempre vai ter um elemento da primeira matriz com o elemento da segunda matriz. Então, sempre vai ser o elemento da matriz A com o elemento da matriz B, certo? O que a gente viu? Que os extremos, ó, lembra? Ó, esse aqui é o C2, 3, né? Os extremos, eles estão sempre fixados, né? Ó. Então, se eu quero um C e J, né? Então, o meu extremo aqui vai ser I e o meu extremo aqui vai ser J. E aí, eu preciso entender quem que vai ser esse cara aqui do meio, certo? Esse cara aqui do meio, e por que o A está do ladinho do B, né? Porque a gente faz o produto, lembra? A gente pega o número da primeira matriz vezes o número da outra matriz, né? Então, por isso que estão as letrinhas uma do lado da outra. Tá. Aqui dentro ocorre o somatório, ó. Uma hora é 1, outra hora é 2, outra hora é 3. Então, eu coloco uma letra, ó, para esse somatório. No caso aqui, foi indicado o K. Então, vem uma letra aqui, ó, para esse somatório, ó, o K, certo? O K vai variar de quanto até
quanto, né? Então, observem que, por que o K aqui variou de 1 até 3, né? Ó, então, nosso K variou de 1 até 3. Mas quem que é esse 3? Como é que eu sei quem é esse 3? Esse 3 é o que determina a existência do produto. Ó, a matriz A é de ordem 2 por 3 e a matriz B é de ordem 3. Lembra esses meios aqui que determinam a existência do produto? Então, esse 3 veio daí, tá? Então, se eu quiser indicar qualquer elemento da minha matriz, então eu coloco um CJ aqui, qualquer elemento da minha matriz que é resultado daquele produto de A e B, eu vou ter um somatório de K variando de 1 até 3, de A posição IK vezes B posição KJ. Então, o somatório é o que vai indicar as somas, né? Ó, o somatório é o que vai fazer isso aqui, tá? E essa formulinha a gente conseguiu escrever desse jeito aqui, ó. Certo? Ficou AIK vezes B KJ, tá? Só que observem que eu ainda tenho uma coisinha para generalizar, que é a seguinte: a gente tomou essas duas matrizes, né? E nem sempre isso vai acontecer, tá? Mas o produto é sempre da mesma forma. O que vai mudar? Vai mudar que eu não vou ter sempre 2 e 3 aqui, e nem sempre 3 e 3 aqui. Vai ter algumas variações. Quais variações que a gente vai ter? Lembra, nem sempre vai ser a matriz 2 por 3 lá para começar a conversa, né? Então, a gente coloca um M e um N, então é uma matriz genérica. Só que a B, ó, obrigatoriamente, a B tem que ser N por qualquer outra coisa, tá? Porque senão não existe o produto, né? A gente já viu. Então, uma é M por N, a outra é N por qualquer coisa, N por P, tá? O resultado vai ser sempre M por P. E esse N aqui, que é igual, que lá no nosso exemplo era o 3, ele vem aqui, ó, porque ele vai indicar até onde você vai o somatório. Quantos elementos eu tenho nas colunas, quantas colunas de A eu tenho para varrer o produto e quantas linhas de B eu tenho, né? Então, é exatamente esse N aqui, ó, tá? Então, olha, matriz resultante é uma M por P, onde um elemento qualquer dessa matriz resultante é dado pelo somatório de K variando de 1 até N, de AIK vezes BKJ. Ó, o I e o J estão aqui e o K é a minha variação ali no somatório, né? Então, isso daí fica como uma fórmula geral para o produto, ok? Então, vocês não precisam decorar a fórmula, tá? Mas a gente precisa formalizar, porque supondo que você precisa programar isso lá no computador, né? Então, você vai ter que entender a fórmula para você conseguir programar, para você fazer essa variação dos índices, enfim. Eu sei que hoje em dia já tem tudo pronto, né? Mas é importante você entender as operações, tá? Profundamente, porque você pode desenvolver a partir disso, né? Mas é claro que muita coisa pronta já tem, né? Você fala assim, professora, mas eu não vou precisar fazer um programa para efetuar o produto, porque já tem. Tudo bem, você está certo, né? Mas é importante a gente saber a origem das coisas para a gente poder expandir o raciocínio, né? Se a gente decorar tudo sem entender, vocês não vão conseguir evoluir para a programação de alguma coisa, tá? De alguma coisa que vocês precisem fazer aí nas próximas disciplinas, tá? Bom, observações. Nós temos duas observações. Ó, eu acho que eu já até comentei aqui. O índice K varia de 1 até N, pois N é o número de colunas de A e também o número de linhas de B, condição, aliás, indispensável para se efetuar o produto. Se você não tem essa condição, se não é igual o número de colunas de A e o número de linhas de B, não existe produto, né? A gente já viu isso. Em geral, a existência do produto A vezes B não implica a existência do produto B vezes A. Esse daqui eu acho que eu não comentei, tá? É que com números reais, a gente está muito acostumado, né, a fazer assim, ó, 2 vezes 4 é igual a 4 vezes 2, certo? Mas com matrizes A vezes B, nem sempre
é B vezes A. E você só pode colocar aqui um igual quando vale para todas as matrizes. Então, como tem matrizes que isso daí não acontece, na verdade a maioria delas isso não acontece, então eu preciso colocar A vezes B diferente de B vezes A. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Então, eu vou colocar um exemplo bem simples. Ó, se a gente fizer esse produto aqui, ó. Então, eu vou ter que, como aqui eu tenho 1 por 3, eu vou ter que fazer uma coisa 3 por qualquer coisa, tá? Vou fazer 3 por 2, tá? Esse produto existe, ó, e a matriz resultante é uma matriz 1 por 2, certo? Então, se eu chamar isso aqui de A e esse aqui de B, observem que esse existe e a hora que eu fizer B vezes A, ó, B, vou colocar aqui B, vezes A. Então tá, ó, a hora que a gente vai fazer linha por coluna, já não dá certo, ó, porque não tem, ó, eu não tenho como fazer 1 vezes 1 mais 0 vezes quem? Eu não tenho. Então, quando eu coloco essa matriz aqui, que é uma matriz 3 por 2, vezes uma matriz que é 1 por 3, aqui está diferente, ó. Então, não existe esse produto, tá? Deixa eu usar uma borrachinha aqui. Não existe, tá? Então, isso daqui, ó, essa expressão aqui, não existe matematicamente, tá ok? Então, nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Então, como esse nem sempre ocorre, eu preciso falar que, como não vale para todas as matrizes, a regra é essa aqui, ó. A vezes B é diferente de B vezes A, ok? Bom, então vamos lá. Então, nós temos propriedades aqui. Acho que eu vou deixar as propriedades para a próxima aula, para não ficar muito extensa, tá? Então, na próxima aula, a gente fala sobre as propriedades dessa operação, né? Que é o produto entre as matrizes, ok? Até mais!